Vai, Jorge, vai, Jorge. Acho que tá gravando. Já tá com o coisa aqui, beleza. Certo. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom, então, vamos lá, pessoal. Vamos começar. Bom, aqui a pessoa também de casa também aqui. Também. Várias câmeras. É o seguinte. Primeiro, bem-vindo. A nova disciplina, novo curso de extensão. A ideia é o seguinte. Aqui é para engenharia de produção da UERJ. Aqui é uma disciplina de aquele disciplina de sistemas de apoio à decisão. Mas depois eu conversar com o professor Sabatini, que ele me sugeriu pegar essa disciplina. Aí eu falei, tá bom, vamos pegar essa disciplina, vamos transformar em ciências de dados, tomando a decisão baseada em dados. Então, esse que a gente vai aprender nesse disciplina. E também é uma extensão de dados usando Python, para quem não é engenheiro de produção da UERJ. E é isso. Bom, só para começar. Aqui a gente tem um repositório na internet. Tá certo? Pessoal de casa, vocês estão me escutando bem? Sim. Ah, bom. Show. Sim, professor. Ótimo. Então, deixa eu aumentar aqui. Compartilhando aqui. Então, vocês podem ir na internet, no Google, pesquisar GitHub. Aí você coloca Nico Fart, meu sobrenome. GitHub é um repositório de códigos, né? Basicamente Instagram, os programadores, muita gente programa, fonte de código aberta e deixa o código aqui no GitHub. GitHub é basicamente para achar muitos programas, muitos códigos. A princípio tem que aparecer uma coisa mais ou menos assim para vocês, né? Então entrando aqui nesse link, essa é a primeira página. O GitHub também mostra que como uma pessoa está programando. Então é uma ferramenta para colaboração entre várias pessoas. Então quando você tem um programa grande, muita gente participando, coloca um código no GitHub, pessoas podem acessar, participar no código, cada um fazer um pedaço e mandar para o repositório e atualizar o tempo todo. Então esse é o espírito de GitHub. Você for, por exemplo, a página inicial, você... sei lá. Bom, aqui minha página inicial. Deixa eu ver um exemplo melhor. Vamos botar aqui. Por exemplo, aqui lá em cima está escrito repositórios. Se clicar aqui tem alguns projetos que eu estou fazendo, inclusive esse Introduction to Data Science, esse que a gente vai seguir ao longo dessa disciplina, e tem por outros projetos que eu peguei de outras pessoas. Projetos de fonte aberta, por exemplo. Esse. Eu peguei de fonte aberta, se você clicar, esse não é meu. Eu peguei de outra pessoa que está falando aqui. Mas eu coloquei na minha conta, para eu poder analisar. Então você vê, esse é uma pessoa, acho que um professor lá na China, você procura aqui, esse professor Estatística e Ciências de Dados, Universidade de Yale, chinês. Então ele também tem uns pacotes que ele preparou ou pegou de outras pessoas. Então esse espírito é GitHub. Vamos colaborar, vamos compartilhar conhecimento, que a gente cresce mais rápido. Então aqui também eu tenho algumas coisas aqui. Inclusive esse Introduction to Data Science, que estou seguindo aqui. E também tem por exemplo, quando eu dou disciplina de cálculo numérico, cálculo numérico 1, cálculo numérico 2, tudo bem bastante. As notas de aula estão aqui. Então, sabe dizer, pode entrar, por exemplo, aproximações e erros.
Se alguém for fazer capa numérica comigo. Internet está tentando abrir. Bom, estou fazendo as códigos, as notas estão aqui. A pessoa pode pegar usar. Então, nesse caso, é um notebook do Python. Tem código, tem texto, tem fórmula, tem equação, tem imagem, pode ter tudo. Então, aqui mas eu coloquei como disponível para quem está na internet pode entrar e usar. Então, o que a gente vai seguir ao longo dessa disciplina, desse curso, é esse repositório. Então a gente vai cobrir esses tópicos que estão aqui. Certo? A gente vai começar com uma revisão rápida do Python na próxima aula. Para quem não viu o Python ainda, ou já não lembra nada. E ciência de dados é baseada em programação. Python também é uma linguagem simples. Né? Simples não significa que não tem nenhuma dificuldade. Simples é no meio do possível. Então, a gente vai ter uma revisão do Python. A questão que a gente está vivendo na era de ChatGPT. Então, qualquer dúvida, não sabe como escrever o código dando erro. A questão é a gente pode sempre ir e perguntar para ChatGPT. Então, não é um problema agora. Nossa, eu tenho que memorizar tantas coisas. Esse erro aí, os erros. Uma questão que a gente tem que ter uma noção básica dos erros. Olha, que ChatGPT, a gente entende que o ChatGPT não foi bem feito. Você tem que entender, olha, onde que tem um problema. Tem dois códigos, você tem que juntar. Você tem que saber, olha, como que o resultado desce para poder colocar dentro do outro. Então, para isso é bom a gente ter uma noção do Python, como funciona. Isso que na próxima aula a gente vai ter uma discussão do Python. E depois a gente vai para o Python científico, Python para análise de dados. Basicamente esse capítulo 2 e 3. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tá. Então esse NumPy e Pandas. NumPy basicamente é o que a gente chama de Numeric Python. Porque o Python é uma linguagem muito lenta, mas é uma linguagem fácil de usar. Se vocês querem uma linguagem rápida, muito eficiente, código muito rápido, é Fortran ou C++. Eu gosto mais de Fortran. Mas a questão é que Fortran é muito eficiente. Quando você for executar um código sério, rodar num supercomputador, um código que precisa rodar vários dias, ninguém vai escrever no Python. Então o que a galera faz? Geralmente a galera escreve estrutura de ideia do programa no Python só para ver se está funcionando ou não, porque resolver todas as ideias. Depois ele pega o código está certo, reescreve o código na C++ ou por exemplo Fortran e manda para rodar por vários dias, por exemplo. Então, esquema assim. Por isso que, por exemplo, recentemente está surgindo uma linguagem chamada Julia. Linguagem Julia, só aparece para vocês. Julia, por exemplo, language. Tá. Então, essa linguagem de programação Julia é uma linguagem que surgiu em 2012. É uma mistura do Python e Fortran. Então, você pode escrever código tão simples quanto o Python, mas quando você precisa de velocidade, você pode pegar daquele seu código e fazer alguns pequenos ajustes. Por exemplo, no Python, quando você escreve código, você não define as variáveis. Olha esse variável, esse tail, esse flow. Quem já passou por um Fortran sabe o que eu estou falando. Você tem que ter todos esses momentos chatos. Então, em Julia, no Python, você não precisa definir. Mas em Julia, você pode definir. Você pode não definir também. Se você definir, você vai ter um ganho de velocidade. Tá certo? Essa semana, excepcionalmente, a gente está nessa sala. A gente vai voltar para lá. Tudo bem? Essa semana, excepcionalmente, a gente está aqui. Semana que vem, a gente volta para lá. Então, por isso que Julia veio para resolver esse problema de dois mundos. Julia está crescendo muito, o mundo de computação científica, análise de dados,
ciência de dados, então o time está crescendo muito, mas ainda está longe a chegar na qualidade do Python. Então o que a galera está fazendo? A galera fez no mundo do Python? A galera criou um pacote chamado NumPy. NumPy é um pacote escrito na linguagem C para ter velocidade. Aí tem uma interface pythônica. Então, na linguagem NumPy, a gente vai conseguir ter um pouco da velocidade do C. Mas a interface é Python. Dentro do Python você usa o pacote NumPy. Mas depois que você mandar executar, ele vai executar funções da linguagem C++. Então é muito rápido. Então a gente vai aprender um pouco desse NumPy também, porque geralmente no mundo real os dados são grandes. Então, onde for possível, a gente vai usar o pacote NumPy em vez de Python. Especialmente quando você for escrever um loop, para repetir uma coisa muitas vezes. Você tem um banco de dados. Na hora de você ler via por via, a gente não vai fazer esse loop no Python. A gente vai fazer no NumPy. Eles para você fazer isso no NumPy, e você vai ganhando com a velocidade muito alta. Aí depois chega a questão do Pandas. Pandas também tem um pacote. Pandas você pode dizer o Excel do Python. O Excel do Python. Só questão é que não tem daqueles interface gráfica que o Excel tem. Mais fácil de usar. Uma questão que tem suas limitações. Você não pode automatizar muitas coisas. Então, a princípio, você tem que aprender VBA. Quando você aprende VBA, você consegue automatizar coisas no Excel. Uma questão que Excel tem as limitações. Você não pode ter um banco de dados com mais de 1 milhão de linhas. No Pandas, você pode ter um banco de dados grandes, abrir, por exemplo. E é mais rápido. Tem integração dentro do Python. Então você consegue fazer muito mais coisas. Então, a gente vai ter uma revisão do aprender sobre o Pandas, como funciona. Interessante que o Pandas, no fundo, também está usando o NumPy, primeiras versões. Então, Pandas também é bastante eficiente. Não escreveram Pandas usando Python. Escreveram Pandas com outras linguagens, C++, ou tem uma linguagem no Python, para ter velocidade. Aí tem uma interface pythônica, a gente não sai do Python. Resumindo, o Python é uma linguagem muito boa, uma questão é que é boa por causa dos pacotes. Muitos pacotes. Tem muitos pacotes que são muito rápidos em outras linguagens e tem pacotes para tudo. Para tudo que vocês imaginarem para fazer no mundo de automatização, mundo de simulação, mundo de modelagem, tudo tem pacote. Basta achar um pacote. Mas aí não significa que aprendendo Python, você vai saber sobre aquele pacote. Cada pacote é um mundo. A princípio, utilizando comandos básicos do Python, você vai conseguir utilizar pacote. Uma questão é que cada pacote tem seus comandos que aprender como funciona. Igual que a gente vai fazer com Pandas. Dentro do Python, a gente vai chamar Pandas e a gente vai abrir os comandos de Pandas. Vai abrir um banco, Pandas vai abrir um Excel, como que Pandas vai se conectar com um banco de dados, por exemplo, SQL. Então, aí a gente vai ver esses detalhes. E depois a gente vai para Matplotlib, Seaborn, para criar gráficos, visualizações. Porque às vezes falam, um gráfico é melhor que 1000 palavras. Então você cria um gráfico bonito, como você consiga apresentar seus trabalhos. Isso é muito importante. Você faz uma análise de dados, faz uma modelagem, cria um modelo preditivo, tudo isso. Mas aí você tem que levar isso, mostrar para o cliente, mostrar para o gerente. Então você tem que gerar um relatório. Como que você vai fazer? Tem que ter gráficos bonitos. Então esse Matplotlib que a gente vai aprender, que vai fazer isso para a gente. Aí depois chega no Plotly, Streamlit e Dash. São ferramentas dentro do Python, pacotes de novo, pacotes, que ajudam a gente a criar dashboards, que tem indicadores aí, são interativos. Uma coisa bem legal, você cria um dashboard para um setor específico, uma loja, uma fábrica. E para aí
O executivo, ao vivo, eu consegui acompanhar os indicadores, pode ver, tem menu, vai abrir os menus diferentes, vai lá. Então ele ajuda ele ter uma coisa mais visual. Né? Aí a gente vai aprender um pouco sobre SQL, capítulo 7. SQL basicamente é um banco de dados, isso é uma linguagem de programação. Victor sabe bem. Victor trabalha na empresa Xton, né? Ele mexe com banco de dados. Então, basicamente, você tem um banco de dados central que você tem que se conectar lá. Tem um banco de dados muito grande, não cabe no seu computador. Você não consegue transferir tudo esse banco de dados. É um servidor de dados e você acessa esses dados, você puxa a parte de dados que você precisa. Então, esse tem uma linguagem por si, chama SQL. Aí tem sua própria linguagem, como pegar um banco de dados, como filtrar os dados. Então a gente vai aprender esse SQL dentro do Python. A gente vai aprender como utilizar SQL, comandos que a gente aprende, e agora como executar isso dentro do Python, que a ideia é automatizar as coisas. A gente não quer fazer todos os dias fazer a mesma coisa. A ideia é automatizar os processos. Então o seu programa todo dia, em certo horário, vai se conectar ao banco de dados, vai pegar as últimas informações, vai processar, vai limpar e vai colocar no dashboard, por exemplo. Ou pode ser ao vivo. Então por isso que a gente tem que aprender todas essas ferramentas. Então essa é a primeira parte da disciplina. Nesse ponto, a gente vai ter a primeira avaliação. Que será no formato de uma apresentação. A ideia é que vocês peguem um banco de dados que vocês gostem, e fazer uma análise exploratória de dados. Porque a gente vai falar como criar gráficos, como criar dashboard, como fazer limpeza de dados. Você vai pegar um banco de dados para o seu trabalho, você encontra na internet, quando você não conseguir, você pode me procurar, ou o João, ele me auxilia na curso também. Para pegar um banco de dados. E aí você explora o banco de dados para mim. Olha, eu importei aqui, tinha dados sujos, dados são bagunçados. Eu limpei os dados, criei esses gráficos, olha, esses gráficos estão trazendo informações interessantes. Muitas vezes a gente quer uma coisa chama de análise exploratória de dados. Só através de criar visualizações diferentes, a gente consegue ter interessantes sobre dados. Uma coisa que a gente vai discutir ao longo do curso. Então, agora você não tem ideia, o que eu vou fazer? A princípio, nesses primeiros 7 capítulos, a gente vai discutir sobre isso. Então vocês vão apresentar isso. Vocês vão criar esse análise de dados com um banco de dados que vocês gostem e apresentar. Então, essa primeira avaliação, a gente encerra esse capítulo. E segundo capítulo, aí começa a parte de Machine Learning. Primeira parte a gente trata os dados, a gente faz análise com dados. Agora a segunda parte é a hora de criar modelos, fazer modelagem, fazer simulação desses dados. E como vamos dizer, a ferramenta, uma das ferramentas principais, estatística. A gente vai fazer uma revisão da estatística, uma coisa que chama de teste de hipótese, não sei se vocês já viram, não? Então fazer teste de hipótese, o teste chama de A, B, fazer uma hipótese que você quer. Agora, aqui nós temos um mundo de dados. Você tem uma ideia. Você vai verificar. Você vai coletar dados. Olha, será que esses dados confirmam sua ideia ou não, por exemplo? Então você tem uma estimativa do mundo real. Olha, eu acho que assim vai dar certo. Eu acho que essa propaganda é melhor do que outra propaganda. Como você vai julgar? Então você vai fazer um experimento, vai coletar dados, e baseado nos dados, você vai tomar uma decisão. Toda essa história desse curso é isso, tomada de decisão baseada em dados. A gente vai usar, a nossa ferramenta será dados para fazer isso. Então, a gente precisa entender dados, a gente precisa extrair informações a partir de dados e fazer. Bom, daí depois disso, a gente começa a parte de Machine Learning. A gente vai conhecer modelos diferentes de Machine Learning, começando a partir de regressão linear. Regressão linear é a coisa mais simples que tem. A gente aprende nada, vai aprender de Física 1. Fazer regressão.
E aí tem uma regressão logística, apesar de ter nomes de regressão, não é para classificação. Vamos discutir o que significa cada termo aqui, no geral. E aí depois a gente vai ver outros modelos, cavezinhos próximos, árvores de decisão, máquinas de suporte vetorial. São modelos assim, modelos preditivos. Você tem uma informação sobre o passado, você quer criar uma previsão sobre o futuro, sobre os dados que você não viu. Então, esses modelos, eles vão ver os dados, machine learning, né? A máquina vai aprender. A gente vai treinar a máquina com os dados, ele vai aprender. Aí a gente vai fazer pergunta para a máquina. Você já viu tudo isso? Por exemplo, você tem uma máquina sobre o comportamento dos clientes. Você tem um banco de dados, você faz cadastro dos clientes, aquilo que compras que o cliente faz, e no final, por exemplo, sei lá, gasto mensal, cliente baseado na personalidade. Aí chega um cliente novo, você vai querer saber, olha, quanto que ele vai gastar na minha loja. Então esse modelo preditivo, baseado em o que aprendeu com outros clientes, olha, provavelmente esse cliente vai trazer, sei lá, R$10.000 por ano para você, baseado no perfil que tem. Ou você tem uma empresa de seguro, você quer classificar os riscos de uma seguradora, né? Uma pessoa que entra quer fazer seguro. Aí baseado no perfil dos outros segurados, quando chega uma pessoa ali, por isso que eu sou diferente de ter aquele formulário grande. Sua casa tem estacionamento, não tem. Estacionamento automático, não manual. Você é casado, não é casado. Estão coletando todos esses perfis para passar para daquele modelo de machine learning, para ele prever, olha, um valor para seu seguro. Porque ele está classificando risco. Então a gente vai ver esses modelos aqui e são várias abordagens, a gente vai discutir bastante sobre isso na segunda parte do curso. E a gente tem uma discussão aqui, eu te coloquei no final, mas a princípio ele será na segunda aula. Acho que a segunda aula a gente não começa com Python, aproximadamente. Acho que é com Orange. Orange é uma ferramenta de análise de dados, a gente chama de ciências de dados sem choro. Você não precisa escrever código. Então, deixa eu mostrar aqui, Orange Data Mining. Isso. É um pacote, de novo, é um software, não é necessariamente algum pacote. Ele foi construído usando Python. Então você pode usar na forma de código dentro do Python, ou você pode usar aqui estou falando uma coisa. Nada. Ou você pode usar a interface gráfica do Orange. Então aí você não precisa escrever código. Tudo está na forma de bolinhas, a gente conecta as bolinhas para fazer o processo. Uma coisa bem interessante. Aqui a gente está fazendo mais no mundo de open source, fonte aberta, não pode usar, não tem para pagar, igual o Python nos seus pacotes. A princípio no mercado tem muitos pacotes, muitos softwares de análise de dados. Tem Power BI, tem MATLAB, muitas coisas. A questão é que esses são pagos. Eles têm versões acadêmicas gratuitas, mas depois você vai no mundo industrial, comercial, tem que pagar um valor muito alto para as licenças, né? Então aqui as ferramentas que a gente vai ver aqui são ferramentas de fonte aberta para usar. E qualquer um pode pegar e usar. Então esse Orange, a gente vai ter uma aula sobre isso, o João vai executar um projeto aqui, mas é muito gostoso de trabalhar. Então, basicamente todas as interfaces. Assim, por exemplo, você consegue criar um. Ele vai abrir aqui, será? Tá. Tá vendo? Aqui no formato de bolinhas aqui, você conecta, por exemplo, com uma coisa tão simples, você cria um classificador de imagem. Com bolinhas, escrever código. Muito gostoso de usar esse Orange. Aquele ciência de dados sem choro. Então, se alguém não gostar do Python, pode fazer isso. Então,
essa opção existe para pessoas que estão aqui como sistema de apoio de decisão. Galera da produção, tomar cuidados com a disciplina da grade, podem utilizar Orange para fazer as apresentações. É uma opção. Não usa Python. Eu quero usar Orange. Tudo no Orange. Para aceitar. Para quem não é da produção da UERJ, tem que usar esse Orange. Tá legal? Bom, até aqui alguma pergunta, dúvida, comentário? Quem aqui da SAD? Eu saio. Professor, uma dúvida. 4, né? Bom. Eu vi aqui que o computador tem VS com, né? Mas pode usar o Google. Isso. Pode. Na discussão sobre o Python a gente vai comentar isso, né? Mas a princípio, sim. A gente vai escrever. Quando a gente discutir sobre o Python, vai falar onde a gente pode escrever código no Python. Não necessariamente no seu computador pessoal. Tem plataformas online na internet que você pode escrever Python e utilizar. Mais comentário, pessoal? Deixa eu ver aqui. Todo mundo achou? Não, eu penso que você mudou a sala. Então vamos lá. Então a gente conheceu agora esse. Vamos voltar para cá. Essa não é minha página, não. Essa é a minha página. Aqui eu tenho slides aqui. Eu vou. Primeira aula. Sobre uma visão geral de ciência de dados. Vamos começar a aula mais breve, menos código. Então esse é o mês do ano passado, mas as informações são básicas. Então, de novo, sistema de decisão, ciência de dados, tomada de decisão orientada em dados. Então, tudo aqui, a história é tomada de decisão básica. Eu quero insistir nisso muitas vezes, porque talvez o nome de ciência de dados seja um nome meio ambíguo. Uma questão que a ideia é tomada de decisão baseada em dados. Um engenheiro, como uma pessoa qualquer, a gente sempre precisa tomar uma decisão. Então a gente vai fazer isso coletando dados. Você tem outras ferramentas. Você pode tomar decisão baseada em equações. Resolve equações e te dá uma resposta. Minha equação deu isso. Então vamos nesse caminho. Aqui a abordagem é baseada em dados. Não é baseada em experiência. Você pode tomar uma decisão baseada em experiência. Mas aqui não necessariamente a gente está negando outras formas de decisão. Antes de dizer que essa é uma ferramenta que pode auxiliar essa tomada de decisão do lado da experiência e do lado de, por exemplo, equações. Né? Uma questão que pouca do mundo da internet a gente usa muito. E não tem como tomar. Então, de novo aqui, basicamente eu falei. O foco aqui, a gente vai ter um foco mais para negócios. Então, apesar de ser dados no processo geral, você pode fazer, sei lá, engenharia de materiais com foco em dados, né? O mercado financeiro é uma área que usa bastante, indústria usa bastante, mas aqui eu vou ficar um pouco inclinado para negócio. Eu acho que é mais geral do que outro. E se focar mais no mercado financeiro, não é tão generalizável para outras áreas. Então a minha ideia é mais talvez exemplos, mas sejam de negócios, mas com um pouco de modificação com a ideia de generalizável para o mundo inteiro. Todo mundo já dados. Então a gente vai extrair conhecimento usando dados. O livro que eu gostaria de sugerir, recomendar esse livro. Esse livro não tem código. É um livro razoavelmente barato. Eu comprei acho que R$60.
E não vai ter versão nova, porque infelizmente um dos autores, atrasado, 2 anos atrás, morreu, era ciclista, sofreu um acidente, morreu, então provavelmente não vai ter. Os autores desse livro são professores da Escola de Negócios da Universidade de Nova York. Então são professores bem renomados. Aí eles discutem esse mundo de dados, como entender o mundo, negócio de dados. Então não tem código, só tem ideia de como fazer um pensamento. Esse pensamento que é muito importante. Então eu recomendo muito esse livro, Ciência de Dados, Data Science para Negócios, o que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Pensamento analítico é muito importante. O engenheiro bom é um engenheiro que tem um pensamento analítico. Porque o engenheiro sempre está resolvendo o problema. Talvez você não atue na sua área que está trabalhando. Mas engenheiro é treinado para resolver problemas. Tem que ter um pensamento analítico. Então, esse que é um livro que realmente ajuda bastante. Como você enxergar um problema, como você analisar, quebrar um problema em mini problemas e tudo isso. Mas aqui agora, utilizando dados. Tá certo? Uma coisa que a gente não enxerga muito, porque quando a gente aprende, a gente estuda eu sou formado em física, a gente se envolve com muitas equações. A gente faz cálculo 1, cálculo 2, GA, sei lá, equação diferencial ordinária, a gente faz análise vetorial, a gente faz o que mais? Álgebra linear. Só tem uma disciplina de estatística e probabilidade para as engenharias. Na produção tem mais disciplinas que ajudam com engenharia de dados, mas são poucas. Então, o engenheiro geralmente é treinado para usar equações para resolver o problema. Engenheiro mecânico, engenheiro químico. Uma questão é que a gente está vivendo na era de dados. Às vezes os dados ajudam mais a resolver dados fica mais simples do que vai na equação. Para resolver uma equação, você tem que saber muito mais coisas analiticamente. E não é tão fácil. Então, por exemplo, um exemplo. Um exemplo que a galera usou. Eu estou pegando esses exemplos daquele livro. Para respeito aos direitos autorais. Pessoal, vocês estão calor ou não? Está funcionando? Confortável? E calor faz a gente dormir, né? Por exemplo, aqui como que foi usado o negócio? Por exemplo, 2004, região Flórida, nos Estados Unidos, acho que naquela época tinha, agora tem mais, sempre chega, todo ano chega um mínimo uma furacão, né? Destruir lá na toda a região, esse é o comum. Aí, por exemplo, Rede Walmart, ele chegou um alerta, pessoal, vai chegar um furacão, 5 dias, e aí eles queriam se preparar. O que aconteceu? Vai chegar um furacão, e imagina, você tem que prever, ter estoque suficiente para a demanda. Então o que o Walmart fez, ele chamou a equipe de dados, para que, pessoal, rápido, a gente precisa preparar o nosso estoque, que vai chegar uma demanda extraordinária. Aí o que fizeram? Eles pegaram dados históricos para construir um modelo preditivo, para prever, olha, quais itens serão mais demandados quando agora chega furacão. Então, por exemplo, esse é um exemplo. Pode acontecer comumente. Perto de Natal, tem uma demanda grande, perto de Ano Novo, Dia dos Namorados. Então quem tem negócio sempre precisa se preparar para as coisas. Ou às vezes chegam fenômenos não comuns. Dia dos Namorados no Japão, no ano tem. Mas talvez o perfil também muda. Eu coloquei dados históricos, é uma coisa bem interessante a pensar. Porque a gente está tentando construir, prever algo no futuro usando dados do passado. O que garante que o futuro seja igual ao passado? Nada garante. Então sempre a gente tem que prestar atenção. Olha, será que esse dado que estamos usando para construir um modelo ainda é válido ou não? Esse dado não é mais válido, porque a realidade mudou. Por exemplo, no Dia dos Namorados na minha época, o comportamento dos clientes era diferente. Não sei. Agora tinha uma notícia, não sei, era uma brincadeira, uma rede de presentes
Brasil. Porque, olha, a venda de namorado desse ano era espetacular, mais do que previsto. Tinha algumas coisas assim, que basicamente deu para entender que, olha, provavelmente pessoas compraram mais de um presente. A pessoa tem mais de um namorado ou uma namorada, então eles a venda era mais do que. Tinha previsão, tá bom? Tem quantas pessoas namorando na cidade? Pode fazer essa previsão. Tem quantos jovens nessa faixa de idade que vão comprar presente, fazer estimativa. Aí você mais uma estimativa, então tem mais gente namorando. Ou cada pessoa tem mais de um namorado, né? Então a brincadeira é isso. Parece que não. Então, bom. Logicamente, as pessoas tinham um namorado no máximo. Ou pelo menos tinha coragem de comprar um presente só para mais um namorado. Então, dados históricos não necessariamente ajudam a gente para o futuro. A gente vai ter uma discussão sobre isso. Esse estatisticamente é importante. Bom, outro exemplo, de novo, é rotatividade de clientes. Acho que vocês estão provavelmente todo mundo está com saco cheio das operadoras de receber mensagem que, olha, por exemplo, vem aqui tem uma promoção tal para você preparar o plano tal, tudo isso. Para quê? Porque tinha uma época de expansão das operadoras. Tinha muita gente que não tinha celular, não tinha celular e ia comprar. Aí essas operadoras estavam felizes, porque conseguiam vender linhas de telefone. Mas chegou nessa época, todo mundo tem celular. A briga agora entre eles é manter cliente. Conseguir segurar com cliente. Mas por outro lado, e também roubar clientes dos outros. Então você tem que ter um sistema, um modelo para você poder atrair novos clientes. Daí que entra, baseado nos dados históricos dos clientes, interessante você ter um modelo cognitivo para falar, olha, tal cliente provavelmente vai sair. E todos nós temos um perfil de gasto, né? Crédito que a gente coloca toda semana, todo mês, sei lá, o tempo que você usa do seu celular, faz ligação, não faz ligação, como você usa a sua linha, esse um perfil que você deixa na operadora. Então eles têm um banco de dados gigante. Aí nesse dado, eles têm um perfil, né? O fulano ficou com a gente 2 anos, depois o fulano saiu. O fulano ficou, está com a gente ainda. Então eles conseguem construir um modelo para prever. Olha, qual cliente provavelmente vai sair. O que vai fazer? Você vai lançar uma promoção para esse cliente, para segurar ele. Bom, agora que tipo de discussão? Essa é outra coisa. Deixa eu abrir o chat aqui. Não para tarde. Tá. Maia, assim, eu estou gravando. Espero que a gravação seja boa. Eu vi sua mensagem agora, mas 40 minutos atrás. Então é importante a gente poder fazer esse em geral, acho que todas as empresas têm que ser para manter cliente. Porque manter cliente é mais fácil de conseguir um cliente novo. Então, como que a galera faz? Então, é um lugar que são setores e contratam cientistas de dados para trabalhar. Fazer análise dos shoppings, por exemplo, os negócios. Esse é uma área bem interessante para atuar. Mas claro, você tem que fazer um estudo, por exemplo, para conhecer o tipo de comportamento daquele mercado. Cada mercado tem um comportamento específico, por exemplo. Então não é tão assim, aprender ferramentas assim, vou trabalhar numa empresa. Você tem que se especializar num setor. Aqui a gente vai ver ferramentas. Mas aí, vocês, dependendo da linha de atuações que vocês gostariam de fazer, vocês vão se especializar em uma coisa. Tinha alunos que daqui, convidar eles, por exemplo, fizeram curso aqui, e agora estão trabalhando na empresa, nas seguradoras, por exemplo. Acho que vai fazer engenharia química. Mas ele começou a trabalhar, se especializou no setor de seguros. Trabalham, conhecem perfil de indústrias. A gente tinha aluno aqui que trabalhou, fez ciência de dados e foi trabalhar numa empresa de agronegócio. Empresa grande.
tem produção de, por exemplo, açúcar, leite, doce de leite. Então, esse tem um perfil, tem, por exemplo, tem uma sazonalidade. Tem mês que a vaca dá muita leite, tem mês que a vaca dá menos leite, tem você tem que saber quanto que é a colheita, quanto mês que você consegue manter o produto no depósito. Então, tem tudo a peculiaridade de cada setor, então a pessoa tem que aprender. Então, em geral, conhecer perfil de cliente, isso existe em muitos setores, tá? Não necessariamente operador, os bancos digitais. Agora tem uma guerra grande entre os bancos digitais, que abre conta agora é super pelo celular, instalar um aplicativo, fazer um reconhecimento facial e você tem uma conta. Agora, onde você vai depositar seu dinheiro, onde você vai pegar cartão de crédito, é uma discussão. Então, eles precisam dessas informações. Então, o processo de tomada de decisão, que a gente fala de em inglês, Data Driven Decision Making. Tomar de decisão baseada em dados, que a gente quer que esse processo seja um processo automatizado. A princípio, ninguém senta atrás do computador, olhar para os clientes um por um. A gente quer que o sistema seja automático. Sempre pegando os dados e automaticamente emite alertas, avisos. Então, o processo deve ser automático. Então, essa é uma das tarefas. E agora a gente tem ciência de dados sobre a questão de termos. A gente tem uma questão de ciência de dados. Outro termo é engenharia de dados. São dois trabalhos diferentes. Ciência de dados é mais um trabalho de cientista. Tem que ter um perfil de investigação. Curiosidade. Você tem que pegar lupa, igual cientista. Uma questão que seu laboratório é um computador, suas ferramentas são os dados e a computação. Engenharia, data engineering é mais sobre estrutura de armazenamento de dados. Como que você armazena de dados? Como que você vai coletar dados? Como que você vai processar dados no formato de banco de dados? Como que você vai entregar dados para os centros de dados? Então, essa parte mais técnica, fica mais na gestão de, talvez, engenharia de computação. Eles estudam essa parte de data engineering. Esse que a gente não vai discutir aqui. É uma coisa que é bem cara de engenharia. A ciência de dados é uma coisa mais abrangente que encaixa para um engenheiro. Então, interessante que a maioria dos cientistas de dados são engenheiros. Porque o engenheiro é realmente treinado para investigar, para pensar analítico. E tem um termo que a galera usa. Big Data. A gente escuta muito esse termo, Big Data. O que é Big Data nesse contexto? Big Data, para a gente dar uma definição simples, Big Data é quando você tem quantidade de dados que não caiba no seu computador. Por exemplo, aqui a memória do meu computador é 16 GB. Então, basicamente, eu posso abrir um dataset, do menos, que tenha talvez 10 GB. Mais do que isso, não vai rodar. Tem que fazer um espaço operacional, um espaço para processamento. Mas, no mundo real, por exemplo, você pensa sobre a Receita Federal. Você pensa sobre as fábricas que ficam ao redor. O banco de dados deles fica na ordem de teras. Então, sei lá, 100 tera. Como que você vai trabalhar com um banco de dados de 100 tera? Então, tem técnicas específicas para trabalhar. Porque você não vai conseguir puxar todos os dados e enxergar bem. Uma questão. Tem um banco de dados enorme nesse caso do Brasil. Magazine Luiza, Casas Bahia, eles estão mega empresas. Eles têm um banco gigante. Então, trabalhar com esse banco de dados precisa ter mais específicas. A gente não vai entrar. Porque vira disputa. Outro curso de ciência de dados 2. Porque você precisa de mais alta performance, você precisa de computadores mais potentes, você precisa aprender mais coisas. Aí você tem que pegar, você não vai conseguir ler uma tabela toda. Você tem que pegar coluna por coluna.
Ou talvez, sei lá, 10 milhões de linhas de uma coluna, depois 10 milhões de linhas de outra coluna. Agora, como logicamente conectar essas coisas, é outra discussão. Então, tem outras técnicas, ferramentas que quem gostar dessa linha é uma linha bem interessante, que muitas empresas precisam. Existem grandes empresas que pagam bem. Então, se você conseguir trabalhar como ciência de dados, sei lá, na Magazine Luiza, na Itaú, coisa do tipo, tem que aprender Big Data. Eles usam. Mas caminho passa por o que a gente está fazendo. A gente está preparando o terreno. Por isso que a gente vai ver várias coisas. Você precisa saber o básico, aí você vai montar mais coisas. Então agora, de novo, a gente vai usar dados para fazer essa análise. E tem interessante que tem pesquisas. Dessa parte que a produção faz muito. Pesquisa entre empresas que usam ferramentas de dados, empresas que não utilizam. Ou depois de usar e antes de usar. A pesquisa, a citação está no livro, nos artigos que a Diamante fez, que mostra que a produtividade da empresa aumenta em torno de 10%. Aumenta a lucratividade da empresa. Então, é uma ferramenta para trabalhar para convencer os gestores. Olha, vale a pena investir nessa linha, mas pode ser esse ativo que tem um retorno garantido. Porque começar é um tipo de investimento, investindo na estrutura de dados, na estrutura de coleta de dados, né? Porque dados são ativos de uma empresa. Ou precisa investir, gastar para isso. A gente vai discutir sobre isso melhor. Então, são duas. Em geral, você pode fazer duas coisas usando esses dados. Ou você pode ter uma descoberta nova analisando dados. Vou dar um exemplo bem interessante, que abre uma discussão ética. Ou você pode melhorar a acurácia dos seus processos. Isso acontece muito quando você está trabalhando na escala. Por exemplo, se você melhorar a acurácia de um modelo, sei lá, para a Magazine Luiza, 1%, 2%, ele talvez garante lucro, talvez de 10 milhões de reais. Eles trabalham na escala de talvez 1 bilhão por ano, coisa desse tipo. 1%, 2%, está muito dinheiro. Então, melhorando a acurácia, mesmo pequeno, grande escala, empresas grandes. Tem um faturamento muito alto. Agora, por exemplo, no intervalo, falando desse exemplo do intervalo, essa rede Target, né? Aqui a gente não tem no Brasil, mas dizem que nos Estados Unidos é concorrente do Walmart, muito grande. Como é que eles fizeram? Exemplo interessante. É o seguinte, a história é o seguinte. Eu peguei do livro, não estou inventando. No mercado de negócio, a gente sabe quando uma família tem filho, ele muda o perfil de comportamento de compra, né? E você começa a comprar fralda, você compra pomada para assadura, você compra leite em pó, então tem um gasto extra. E as empresas sabem disso. Uma das formas de saber, porque dados de nascimento, geralmente nos Estados Unidos, é um dado público. Você pode ver na internet, nos dados do governo, quem teve filho, dos hospitais da cidade, aí você lança propaganda. Para alcançar a pessoa que, olha, tem filho, então manda propaganda de fralda e coisas desse tipo. Então, esse é algo comum nas redes de varejo nos Estados Unidos. Acho que no Brasil também. Acho que chegada de Instagram, acho que ficou mais fácil, né? Se você começa a curtir páginas de bebê, aí se vira alvo de propaganda. Mas essa empresa queria ficar um passo na frente dos concorrentes. Ela queria saber se uma mulher é grávida ou não. Porque aí ela poderia, essa rede, você começar a fazer essa propaganda, procurar cliente antes de acontecer. Então o que fez?
Então o que fez? A equipe de dados dessa empresa, dessa rede, começou a coletar dados das mulheres. Como coletam dados, acho que acontece para a gente também. Você vai na farmácia e eles falam, olha, você tem um desconto aqui, qual é o seu CPF? Ah, tá, você tem um desconto. Por exemplo, sempre eu faço compras na farmácia, eu coloco o CPF, você tem 10% de Rio Card. Porque você faz 5 anos que não usa mais o carro. Você não dá um desconto. Mas eu fico feliz. Mas no fundo, eles estão registrando meus dados, meu perfil de compra de remédios. Então eles começaram a cadastrar as compras das mulheres, ofertando alguma coisa. Por isso que a empresa está gastando. Quando dá promoção, você está gastando. Para você estimular as pessoas, as mulheres, registrar os dados. Aí, então eles começaram a fazer isto e juntar os dados e ao mesmo tempo eles estão olhando para bancos de dados de nascimento no país. Aí depois perceberam, pô, uma mulher que aqui teve filho, agora ela estava no nosso banco de dados. Vamos olhar para o perfil do comportamento da pessoa. Então eles quando a mulher nasceu aqui, olhavam os comportamentos dos últimos 6 meses. Então eles começaram a descobrir um padrão de compra das mulheres grávidas. Por quê? Porque eles ficaram. Você não sabe mulher grávida ou não. Você lembra? O processo automático. Você não vai colocar alguém olhando para a barriga de uma mulher. Porque acho que muita gente já passou essa vergonha. Fala para uma mulher que tem um monte de barriga, fica parabéns, tem filho. Nossa, eu sou gordinho, por exemplo. Eu já passei por isso. Então você não vai fazer esse processo manualmente. Então, eles olhavam para o final. Mulher grávida, no fim das contas, vai ter filhos, vai aparecer um banco de dados públicos. Então, dessa forma, eles começaram a prever. Agora, bom, você pode entrar nessa situação. Eles fizeram um trabalho ético. Porque você está usando uma pessoa no momento mais frágil da vida que tem, hormônios alterados, uma fase nova. Aí você exatamente lança propagandas que pode afetar a pessoa naquele momento frágil. Mas enfim, eles fizeram conseguir. Igual você fazer uma pesquisa das pessoas que vão suicidar, aí mandar propagandas de faca, por exemplo. Basicamente, você pode fazer isso. Vai aumentar a sua lucratividade. Mas será que o trabalho ético? Fazer? Então são assuntos éticos que estão surgindo no mundo de dados. Porque agora muitas empresas vendem dados. Eles coletam dados de formas diferentes. Você vai para o Google Chrome. A ideia geral. Onde você usa um produto gratuito, ou seja, você não está pagando para usar esse produto, aquele negócio não é produto, você é produto. A gente está pagando para usar WhatsApp? Não. Então a gente é produto. A gente está pagando para usar Google Meet? Não. Então a gente é produto. Porque eles estão coletando nossos dados. A gente está pagando para usar Google Chrome. Acho que a maioria das pessoas não usa Chrome ou usa Bing. Mas quando você clica, você usa Google Chrome na internet. Qualquer link que você clica, a Google compartilha essa informação com mais de 150 empresas. De coletaria de dados. Você vê que a maior lucro boa parte do lucro da Google vem das propagandas da venda de dados. Então todo mundo está vigiando a gente. Acho que basicamente é meio impossível a privacidade nesse de novo. É uma questão ética. Por isso que muitos governos, especialmente os governos europeus, ficam mais nessa linha, eles estão obrigando as grandes empresas a colocar os servidores no território deles. Olha, você está coletando dados dos nossos cidadãos? Tá legal. Não pode tirar isso do país. Por exemplo. Facebook, tá legal. Facebook, Meta. Você tem Instagram? Tá legal. Você tem que ter servidor aqui no Brasil para dados brasileiros, fica aqui. Senão você vai levar dados e vender para estrangeiros. Aqui se tem problema, a gente tem acesso aos dados, né? Então esse é um briga que agora tem nas leis de privacidade. Também tem
O Brasil também lançou, em geral, dados, que também era um passo bem importante nessa linha. Que a gente vocês como cientistas de dados, sempre tem que prestar atenção, coletando dados, tem que deixar bem ciente daqueles livros deixa ciente com daquelas letras minúsculas, que ninguém vai ler, mas que olha, a gente está pegando esses dados, a gente promete que a gente não vai pagar para ninguém, mas blá blá, e tudo isso. Então, a princípio, tem essa utilidade. Tá bom, vamos dar um intervalo, são 5 horas, vamos aqui 5h15. Foi o intervalo, depois do intervalo a gente volta de novo. Eu vou... Voltei a gravação. Então vamos continuar a discussão. A gente viu o exemplo do target, né? O exemplo do churn, a gente já discutiu como que é rotatividade. Churn em inglês para rotatividade de cliente. Porque tem bastante aplicação. Você pode avaliar avaliação de crédito, em geral, exemplo de acurácia. Publicidade online. Avaliação de créditos. Tá. Só para te apresentar aqui. Bem claro, também seja visto online. Bom, aqui o João, está no final da engenharia química, terminando. E cada caso também o João. O João também é auxiliar de disciplina, ele vai gostar, especialmente parte de como criar portas interativas, como trabalhar com bomba geral, como trabalhar com bombas. Próxima aula, ciência de dados sem show. Ele que vai administrar essa parte. Apresentar? Qualquer dúvida, vocês postam no grupo. No Telegram, grupo novo. Você está no grupo novo? Não, não tinha isso não. Mas enfim, esse processo é algo que uma vez você está aqui, você vai passar na matéria. Tá legal. Se você não está aqui não para passar na matéria, uma coisa que você tem que vamos dizer, procurar muito grande. A gente não vai conseguir passar tudo. Eu espero que a gente consiga cuidar de vocês. Então, nesse fórum, vamos fazer mais atividade. A gente vai indicar coisa, apresentar, não vai ter tempo para falar tudo. Mas é um mundo muito grande, ainda tem mercado de bom, e um mundo de gostoso de trabalhar. Vocês têm um senso analítico, um senso investigativo. Esse mundo de dados realmente bem interessante e cai no princípio que a gente... Qual é a nossa... O que a gente quer na vida? Que a gente cai no nosso perfil. Então, isso é muito importante. Tem gente que gosta de trabalhar na indústria pesada. Tem gente que gosta de trabalhar como caminhoneiro. Importante é deixar o emprego se sente lá. A minha tentativa, com essa disciplina, como extensão, é introduzir vocês a vamos dizer, ciência de dados como uma profissão. Então, vocês aí ao longo da disciplina do curso, vocês vão ver se cabe na perfil ou não. Se for a seleção da perfil, sim, eu sei onde você vai aprender mais coisas. Aí, só posso não, mas tem um grupo. Por que não cria um clássico? Vai ser mais dinâmico. Você tem qualquer coisa. Posta lá, professor, eu não entendi qual coisa, por exemplo. Eu achei uma diferença tão legal. Eu achei que legal, por exemplo. O João, por exemplo, eu entendi essa palavra, só disse que a gente vai rapidamente. Pode gravar um áudio. Então, ele tem mais dinâmico do clássico, postando lá. Então, eu convido todo mundo para participar nessa jornada. O que eu chamo de jornada de ciência de dados. Que disciplina curso. Essa jornada de 6 meses nesse mundo. Quem sabe? No final das contas, vocês pensam na quantidade de entrega desse perfil.
Então, eu acho que a gente acabou bem, tem oportunidade de remoto. Então ainda tem, vão surgindo cursos de graduação de dados. Vão surgindo. Então ainda o mercado não está saturado. Mas é que assim, não vai ter essa oportunidade. Porque esse curso de ciência de dados não existia há 2 anos atrás. São coisas novas. O mercado tem uma demanda muito grande. Imagina o Banco XP, um dos maiores bancos de investimento do país, abriu curso de graduação na ciência de dados. Bom, inclusive você pode fazer, é gratuito, você pode pedir isenção. Nem para todos, você pode pedir a nota de Enem, coisas desse tipo. Vamos colocar um salário. Tem pós-graduações interessantes. Eu vi na área de dados, eram todos pós-graduação XP. É 5, 6 pessoas que estão comprando pós-graduação XP. Então, até esses bancos decidiram abrir uma universidade para fazer essa agregação de dados. Por quê? Porque eles precisam primeiro para eles e eles mandam para outras instituições. Então é uma coisa para deixar a gente se focar nessa linha, se especializar em alguma coisa para poder criar uma carreira. Isso que a gente consegue fazer no final do semestre, 2, 3, como minha carreira. E vamos lá. E a gente tem um livro, laboratório de inovação de inteligência artificial, e a gente gostaria de estimular essa linha de atuação na UERJ e na região. A gente fez esse curso gratuito, a gente tenta fazer parceria com as indústrias, por exemplo, e para ajudar o crescimento da região nessa linha de atuação na parte da outra área. Então, o João com a gente nessa jornada e semana que vem Orange. Começa Orange. Então, a ideia é isso, a gente vê Orange antes do parque, né? Tem muita gente que tem medo de programação, por isso estou colocando Orange antes de programação para que olha, só para dar uma visão geral. Muitas vezes a gente pode, a gente se perde, a gente esquece o que está fazendo. A gente fica naquele subcódigo do código e a gente vê, tem a visão geral. Olha, o que quero fazer? A gente perde a paisagem. O Orange, esse áudio que vai dar, análise de dados, um processo completo, usando o Orange, vai dar esse ideia que, olha, que o processo foi checado. Então aí você vai ter uma imagem do que sou melhor o pai. A gente ainda fala sobre o pai, a gente ainda fala sobre o pai, o Orange vai fazer mais rápido. O Orange não vai ter tanto o próprio. Mas vai dar uma visão geral para a gente. Então, por isso a segunda aula será o Orange. É ótimo. Quem está planejando continuar na área de dados, vai ser ótimo. SQL, tratamento de dados, plot, dashboard, no final é planejamento mudado. E a modelo de chat, conversar, chatbot, no final tem também diferente, mais. Então, semana que vem a gente se encontra aí. É qual horário? 4 às 6h50. 4 às 6h50. Quanto até o horário do ônibus, né? Tá certo. Deu certo? Vai ter uma introdução do slide. Sim. Então você vê esse desenho industrial. Tá já. Se você escreveu algo aqui, da semana passada, dos alunos da produção. Eu acho que não, porque para a produção é uma disciplina normal, então vocês iam aparecer normalmente. Mas o Telegram, no canal do Telegram, eu tenho que compartilhar com vocês. Então, eu queria um canal no Telegram um pouco mais dinâmico.
Então, eu vou colocar vocês de alguma forma aqui no Telegram. Vocês têm Telegram? Tá. Então, deixa eu passar o Telegram para o Breno. Tem o contato dele? E aí você passa para... Posso adicionar a gente aqui? Adiciona membro. Vamos lá, compartilhar. Sua foto é diferente. Peraí, você mandou No seu WhatsApp. Chegou aí? Então, esse é o canal que a gente vai ter. Mas a princípio, o link que vocês já pegaram no GitHub. Mas eu vou colocar no canal também. Slides tudo aí. Tá. Então, vamos continuar. Bom, eu já falei dessa parte. Então, o ponto crucial aqui que a gente gostaria de enfatizar é a parte de automatização. O processo será um processo automático. A gente vai construir um modelo passo a passo, mas a ideia final é que a gente tenha um código que pode servidor do computador e fazer esse processo automático. Pode ser coleta de dados, atualização do modelo, fazendo previsões, isso sempre ser automático. Basicamente, esse existe essa recomendação tudo isso. Basta você entrar no YouTube, assistir dois, três vídeos, depois estudar dois, três músicas, que é o modelo de machine learning que está rodando lá, vai descobrir seu gosto, vai te recomendar vídeos daquele perfil, né? Quem tem coragem de entrar, pesquisar uma coisa no Google sobre um produto tênis masculino. A partir daquele momento você vai receber milhares de propaganda sobre isso. Esse a gente chama de sistema de recomendação. A gente vai ter uma aula de recomendação e como funciona esse sistema de recomendação. Como você pegar um cliente novo, descobrir o gosto do cliente e aí começa a mandar propaganda baseada naquele perfil. São de recomendação que agora existe na internet. Então, esse tudo que a gente está vivendo, a gente está num processo histórico. Diz aqui, a gente está na era de Web 2.0. Web 2.0, quando surgiu, sei lá, 20 anos atrás, quando eu estava fazendo graduação, umas páginas estáticas, igual página da página estática, você dá uma coisa, não faz nada, se você tem informação. Mas aí, mesmo naquela época, algumas empresas eram mais pioneiras, igual a Amazon. Desde o início, tinha avaliação dos produtos, você poderia colocar comentários, desse tipo. Então, esse que a gente chama de Web 2.0. Atualmente, a gente está vivendo na era de Web 2.0. Você tem redes sociais, você cliente avalia, cliente comenta, cliente tem voz na internet. Você tem reclamação, você pode ir lá, reclamar de uma empresa, ele vai te responder. Então, nessa era. No caso de Big Data, a gente está na primeira fase ainda. Então a gente não tem noção do que a gente vai mais na frente. Mas a gente está na fase de capacidade de armazenamento e processamento de grande quantidade de dados. Então essa infraestrutura parece simples, mas o banco de dados que grandes empresas têm, tudo isso, é gigante. Imagina um número de pessoas que por segundo acessam o site da Magazine Luiza fazem compra lá. Ao mesmo tempo tem lojas com vários clientes atendendo. Então você faz compra online, tem pessoas que compram presencial. Todos esses dados têm que ligar para o mesmo computador central da Magazine Luiza. Você cancela, você pede troca, tudo isso. Todo esse processamento muito grande que a gente não tinha há um tempo atrás. Então, boa parte da tentativa das empresas atualmente é criar essa infraestrutura. Como uma parte desse movimento, muitas empresas decidem de não ter servidores e contratam servidores na nuvem. Por exemplo, você vê que boa parte da lucratividade da Amazon, da Microsoft, da Google, está vindo da venda de serviços online.
Então, por exemplo, não vale a pena você comprar um servidor. Talvez seja mais barato você comprar um serviço da Google e toda a informação ir lá para o servidor do Google. Ou da Google. Então aí só você precisa puxar informação geral. Mas aí você se livra de problemas de manutenção, sei lá, mão de obra qualificada para fazer manutenção do seu sistema. O computador fica velho, você vai trocar, você troca uma peça nova. Aí você contrata serviço na nuvem. Mas essas empresas da região, a maioria, eles contratam serviços na nuvem. Não tem. Mas falando sobre esse assunto, por exemplo, ultimamente eu tenho guardado, eu tenho mais guardado coisas no computador, as coisas do trabalho também, na nuvem da Vux. Existe a probabilidade de dar algum problema no computador que está armazenado sem dados e os arquivos se perderem, e a gente perdeu os arquivos em teoria na nuvem. Olha. Não sei dizer com resposta exata. Eu faço também a mesma coisa que você está fazendo. Esse perigo existe, mas acho que eles são mais especializados do que a gente para proteger os dados. Mas a princípio existe essa possibilidade, não é zero. Mas acho que eles fazem backup do backup. Você vê quando você altera uma coisa no seu Google Drive, texto, eles guardam tudo histórico. Eles têm mecanismos de backup mais sérios. Tem algum histórico de já ter acontecido isso? Parece famosos, não. Mas, por exemplo, a CNPq, o que aconteceu? O Brasil tem, por exemplo, um site central de dos currículos dos pesquisadores do Brasil, CNPq. Um tempo atrás deu um problema nos servidores. Eles tinham um backup do servidor, mas não tinha, sei lá, de todas as informações. Então, tinha alguns casos que o pesquisador perdeu o currículo e tinha que refazer. Mas em geral não acontece isso não. Caso grave não aconteceu. Mas eu acho que é possível. Por isso que sempre é bom quando você faz um backup, por isso que você vincula o Drive com o seu computador. Porque o nosso medo é que o nosso computador dá pau, que não conseguir recuperar na nuvem. Então, dessa forma, se a nuvem também der pau, você tem aqui no seu computador. Dessa forma, a gente está se protegendo desse problema. O problema do backup no computador é que vai ocupar muito espaço. Do Fotos, por exemplo, no Fotos eu não tenho backup das minhas fotos no meu computador. O problema é eu perder boa parte das minhas memórias na vida, né? Então, todos nós colocamos fotos lá. Essa é uma boa questão. Inclusive até, mas essa questão de trabalhar com armazenamento na nuvem é uma coisa que demanda muito alta nas empresas. Até ano passado eu recebi uma mensagem da Amazon Brasil oferecendo serviço de treinamento gratuito para mim, professor, para eu poder oferecer cursos de capacitação de técnicos nessa linha de trabalhar na nuvem, porque eles estão falando, olha, a gente tem uma demanda muito grande, mas a gente não é profissional para trabalhar nas empresas para essa parte de trabalhar com dados na nuvem. Então as empresas querem migrar para a nuvem, uma questão que não é profissional para administrar toda essa parte de informações, instalar essa ferramenta, fazer manutenção não, configuração dos sistemas, tudo isso. Então, nesse sentido, eles estão precisando. Se alguém gosta desse trabalho de dados, dessa informação, isso fica mais na linha de engenharia de dados. Arquitetura de dados, como criar um banco de dados. Isso é uma tarefa, você tem que pensar que colunas que você quer colocar, como você colocar, como que você vai espalhar quantas tabelas, como que você vai relacionar tabelas. O João vai explicar um pouco sobre SQL. Então é uma linha que dá para investir, fazer cursos online, pegar certificados da Amazon, sei lá, da Microsoft, que você vai conseguir emprego. Eu sei que estão procurando. Então é uma boa coisa para fazer. Então, a gente fala muito sobre dados. A questão é que muitas empresas, quando querem começar, não tem dados. Se não é assim, tá bom, vou adotar uma abordagem baseada em dados no meu negócio. Tá bom, vamos começar. A questão é não é tão fácil. Para coletar dados, você tem que investir.
Certo? Então, esse investimento não é um trabalho de graça. Muitas vezes a gente tem que investir. Então, adquirir dados Um investimento. Você tem que gastar. Então você tem que olhar para os dados como um ativo da empresa. Por exemplo, esse exemplo desse banco, Signet Point. Esse banco agora não existe. Mas esse banco era da década de 80, 90, naquela época. O que aconteceu? Agora está ficando muito fácil cartão de crédito. Sara, quem tem cartão de crédito aqui? Mas não tem. Mas na década de 90, Raramente uma pessoa conseguia cartão de crédito. Era muito difícil. O que aconteceu? A gente começou com o trabalho desse banco. Porque antigamente você tinha que ir lá, conversar com o gerente do banco. O gerente do banco analisava se o perfil está bom, funcionário, tem carteira assinada, tem conta de salário aqui, então vou dar cartão de crédito muito assim, bem básico. Mas o que aconteceu nesse banco? Tinham dois cientistas de dados naquela época. Esses dados eram mais estatísticos. Esses dados surgiu no mundo de estatística. Por isso, muitas vezes, esse cara tem uma briga. Cadeira estatística fala assim, olha, nada mais de estatística aplicada. Tá? Mas eu acho que não é bem assim. Porque é uma mistura de estatística aplicada com poder computacional. E com conhecimento da área. Então eles eram trabalhando aqui no setor de crédito, eles decidiram expandir o setor de crédito. Então convenceram o gerente do banco para criar um sistema de dados sobre os clientes. Então o que eles fizeram? Aleatoriamente, começaram a dar cartão de crédito para pessoas. Do curso aleatório, era um teste. Não analisaram o perfil. Você tem esse limite. Aí pessoas começaram, obviamente, muita gente gastava e não conseguia pagar. Então entrava em default. Mas muita gente pagava. Então eles começaram a perder grana com isso. Da crédito para a pessoa que não conseguia pagar as faturas. Mas eles continuaram com pesquisa porque daqueles executivos apoiaram essa ideia. E chegou até um momento que os investidores do banco, stakeholders, eles começaram a reclamar. Cara, vocês estão tomando dinheiro, cara, o que vocês estão fazendo? A gente está tendo prejuízo por causa desses investimentos. A questão que eles conseguiram fazer esse experimento, era um investimento da empresa, mas a questão é que depois de um tempo, eles conseguiram aperfeiçoar o perfil dos clientes, eles conseguiram pagar as faturas. Então eles conseguiram aos poucos dar cartão de crédito para pessoas que pagavam dinheiro. Então por isso que a década de 90, 2000, houve esse crescimento. Nesse banco, nos Estados Unidos, esse setor de crédito cresceu tanto depois de um tempo que até separou do banco, virou um setor de crédito e tal. Não me lembro o nome, tem no livro. Explica. Então esse era um exemplo. Então o banco investiu muito para poder coletar esses dados. Então, esses dados ficam como um ativo bancário. Eles guardam. Você nunca vai achar esses dados na internet. A gente fala, olha, procura um pouco de dado interessante para analisar tudo isso. A questão é que esses dados não estão na internet. Porque o banco gastou muito dinheiro para poder extrair essas informações. Em geral, dados do mercado financeiro são dados de uma empresa chama Bloomberg. Bloomberg é um jornal famoso. Notícias do mercado financeiro. Para você ter acesso ao banco de dados, API, chama API, você se conecta ao servidor do Bloomberg para puxar informação do banco. Por exemplo, preço de milho no mercado chinês, preço de milho em Londres, preço de milho em Nova York, preço de milho em Porto de Santos. São informações que você consegue construir modelos preditivos e
A mensalidade acessar a API Bloomberg mais barato é $2.000 por mês. Então você pode imaginar que negócio de dados não é tão barato em termos de tipo de dados. Então, muitas vezes na empresa você vai trabalhar, convencer os gestores que, olha, vale a pena investir nessa linha para ter uma expansão. Esse nem sempre é um trabalho fácil, né? Mas aos poucos os gestores estão entendendo que, olha, esse mundo não tem como existir, não entrar, vai ficar para trás. Então esse é o mundo da nossa época. Então, os heróis já fizeram boa parte da preparação. Top. Então, agora a gente falou toda essa importância. Por que a gente tem que fazer uma das atividades mais importantes de dados? E a gente gostaria que você também conversasse sobre isso. Então, uma coisa que o engenheiro tem bastante capacidade para fazer. Pensamento analítico. Basicamente, talvez você não trabalhe diretamente com ciências de dados. Eu não vou ver ciências de dados, então eu não quero saber nada desse mundo. Mas a princípio, muitas vezes, engenheiros viram executivos. Você vira gerente de uma empresa, você vira o dono de uma empresa. Então, nessas posições, você também precisa conhecer o mundo de dados. Porque você tem que tomar uma decisão. Mas aí você não vai fazer um trabalho de dados. Você precisa falar com a sua equipe de dados. Olha, esse tal coisa para mim. Analisa isso também. Ele apresenta um dado para você precisa perguntar como vocês chegaram a dados. Como que vocês fizeram coletar os dados? Será que vocês tiraram os outliers ali? Como que vocês fizeram um teste dos modelos? Então você precisa ter uma noção daqui. Ou eles quando chegam com uma proposta para você tem que analisar. Porque a gente viu que esse agora veio para ficar, essa onda. Então mesmo com executivos, provavelmente vocês vão virar uma parte da administração de uma empresa própria e outras empresas. Você precisa ter, mesmo trabalhando no hospital, precisa ter essa visão analítica. Porque a gente quer pegar um problema e a gente pensa como? Tá bom, eu tenho um problema na minha empresa, eu tenho um problema no hospital, por exemplo. Eu não consigo ter fila grande aqui. Como que eu posso resolver isso? A ideia que tá bom. Visão dados, análise dados, engenheiro. Tá bom, vamos pegar aqui, vamos coletar uns dados no hospital, vamos meter os médicos, os enfermeiros, quais são as qual estação, qual tipo de reclamação que a gente tem. Eles montam os dados, fazem as visualizações informativas para poder extrair os dados. E esse pensamento muito crucial é mesmo não sendo síntese de dados. Estão chegando quase no final. Então, tudo esse processo parece meio arte, é realmente uma parte da arte, uma investigação, uma pesquisa, mas o mecanismo de fazer esses trabalhos, esse tem meio padronizado. A gente vai discutir mais adiante. Esse chama um processo padrão industrial para mineração de dados. Tá? Então, basicamente, um processo você vai ter parte inicial, ciência de dados. Como que você vai executar seu trabalho? Você vai para uma empresa, você vai primeiro, por exemplo, conhecer um negócio. Não é do nada, tá bom? Não quero saber. Você tem que dar, conversar com a pessoa que fica na linha de produção. Você tem que resolver defeitos na produção. Você tem que dar com o cara que fica embaixo da máquina, funcionando, conversar com ele. Como que funciona aqui? Vai lá a pessoa que fica na caixa, conversa com a caixa, para ter uma visão geral
do trabalho, Natália. Depois você coleta dados, depois você faz uma limpeza de dados, depois você tem algumas ideias e volta lá no início. Então, não um processo linear. Então, nesse padrão, TM, então eles padronizaram esse processo de dados que a gente tem. Então, esse é interessante para a gente discutir. Deixa eu ver. Era só isso? Não. Eu achava que tem mais páginas. Então aqui tá sumindo 2. De alguma forma, algum computador sumiu. Letra achando no computador. Onde tem o backup aqui? Vai ser outra discussão. Bom, acho que para a aula de hoje tá bom, a gente tem uma visão geral do que a gente quer fazer. Primeira aula é bom também. Calma. Eu tenho um curso de Python um tempo atrás, na pandemia. Eu tinha um cabelo grande, tudo isso tinha permitido para mim cortar cabelo até poder sair de casa livremente. Fiquei 2 anos cortando cabelo. Então, vocês vão ver aquele vídeo, eu sou meio cabeludo. Sou para trás. Tá grande, não? Aí vou deixar aqui, quem quiser assistir, se preparar com Python, aí você sai do zero. Então, vou colocar no canal e... tem que fazer chamada. A chamada, a Isabela mandou para mim uma coisa aqui, Isabela. Pessoal, vocês querem falar uma coisa? Não é que escutei um barulho, tá? Chamada online, chamada presencial. Pessoa presencial online. Eu vou colocar o link no chat. Pessoal presencial, por favor, aqui. E agora pessoa online. Eu tenho que pegar aqui. Copiar link. Aí generate QR Code. Talvez aqui. Pessoal, coloquei o link da presença no chat. Por favor. Não é estável, obrigado. Nem tá abrindo um grupo da vida. Vamos aqui. Acho que eu posso parar de compartilhar a tela, porque aqui. Presencial.
escaneia esse código e preenche o formulário. Coletando dado aí. Coletando dados. Bom, então, pessoal, não esqueçam de preencher o formulário, por favor. E a aula está encerrada. Eu estou aqui para qualquer conversa e discussão que tiver. Obrigado, professor. Nada. Pode falar. Não, só agradecendo mesmo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Só até semana que vem. Até. Tchau. Professor, também. Tudo bom? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem, cara? Você já voltou para São José ou ainda você de férias? Não, já voltei, já. Acabou o milho, acabou a coca. Tô de volta já. Uma pergunta. Muito bom, cara. Oi? Tô me ouvindo bem? Interessante para apresentar uma aula contigo. Tá me ouvindo bem? Professor? Eu acho que tá ruim. Tá me ouvindo? A internet aqui também é ruim. Você falou o quê, professor? Estou falando, Pedro, um assunto legal da sua experiência sobre dados para mostrar para a gente uma aula para você. Claro, com certeza. Eu já estou com um projeto. É um convite. Uma pessoa que tem experiência na área. Estou com. Pensa, sei lá, uma semana, você apresenta. Tá bom. TV a data direitinho. Não sei se tem uma data específica para apresentar? Não, deixa contigo. Você vê que qual data é melhor para você. Tá. Tem um projeto aí que eu fiz. Porque é bom galera ter noção. Galera ter noção do que acontece no mundo real. Você tem essa experiência. Eu tenho um projeto que eu fiz de rede neural. Dá para eu apresentar, assim, para o pessoal aí. Tô querendo fazer um Então você apresenta a rede neural, porque a rede neural apresenta o projeto. Tá. Tem um projeto novo que eu queria fazer, inclusive eu vou utilizar essa parte que você sai da parte de Python, né? E, inclusive é uma pergunta minha. Eu acabei perdendo 30 minutos da aula, eu cheguei um pouquinho atrasado. Você chegou a mencionar que vai colocar um link específico para a parte de Python ou não? Sim, eu vou colocar. Então, na aula que vem, não, na próxima, a gente vai ter uma discussão, a gente vai começar uma revisão do Python. Mas eu vou colocar um online que eu gravei do Python no grupo, no Telegram. E se alguém quiser ter uma aula mais extensa do Python, pode assistir as aulas lá. Ah, tá. Você vai passar ainda hoje, no caso? Sim. Não, ainda hoje, né? Vou colocar no canal. Tá bom. Tá, perfeito. Tá bom. Eu vou preparar um material específico para aula e eu te falo assim. Como que é rede neural, vamos deixar mais para frente, daqui a 2-3 meses. Pode ser. Porque a parte de machine learning é a segunda parte do curso, né? Mais para frente. Pode ser. Vamos fazer assim. Aí quando dá a parte de rede neural, você dá essa parte de rede neural, no final eu faço uma aplicação. Deixa contigo. Você fala rede neural e aplicação. Isso. Aí é muita responsabilidade. Mas eu tô querendo fazer um projeto em relação a isso também. Então tá de boa, tô tranquilo. Como eu já fiz também. A gente conversa assim, beleza? Um abraço, professor. Beleza. Abraço. Tchau. Oi, professor, boa noite. Licença, só que Alex, acho que eu aqui.
Você não conseguiu. Antigamente dava assim, por aí. No iPhone não. iPhone você não fez. Pode ser. Você tira uma foto do fazer em casa. Geralmente no iPhone você tem esse problema. Alex, você fala alguma coisa? Oi, professor. Você tá me ouvindo? Então, fica muito ruim. Tá ruim? Você pode. Não sei porquê. Você pode mandar mensagem no Telegram para mim. Aí manda um áudio e eu respondo. Show. Aí a gente conversa lá. Tchau. Tá Obrigado. bom? Valeu. Obrigado, tamo junto. Valeu, tchau. Você está fazendo curso de extensão? Bom, você poderia fazer também. Você poderia fazer como curso de extensão. Então, aí você tem que falar. Você chegou a falar com a Isabela, né? Daquele Jesus. Então, ela faz cadastro das pessoas. Você pode participar. E se você fazer determinada atividade, você vai ganhar certificado. Fala que para te cadastrar. Você fala quem você é, ela deve lembrar. E pede para ela abrir o formulário. Então pede para ela abrir o formulário para você preencher para poder entrar. Aí você pode ver isso. Mas ele preenche ali só para aparecer ter cadastro. Mas você tem que fazer a inscrição. Fala com ela para ele te liberar para fazer o formulário. Aí você entregando avaliações, tudo isso, você vai ter que assistir. Meu nome não está chamado. Eu entrei no governo. Você está com o site, né? Isso. Você preencheu o seu formulário? Eu preenchi. Eu gostaria de falar com você, eu não senti namorar, não tem um problema. Todo mundo foi verificar para você poder fazer os trabalhos. Então, a princípio, eu estou gravando as aulas. Então, você pode pegar. Justamente o conflito que eu pedi, como primeiro e eu Então, acho que você se deu mal, porque essa disciplina é para mais tarde. Esse semestre, CA pediu para adiantar a disciplina. Sério, é porque já é o segundo período que eu quero pegar e sempre bate com uma matéria que eu tenho que fazer. Eu pensei, Esse semestre pegar. passado era 6 horas, professor. Mas batia com química 2, que eu tinha que pegar também. Né? Então, esse semestre o CA pediu, tinha alunos que tinham pedido para adiantar, porque tinha conflito. E nem tem como cancelar, então eu tenho que pegar na disciplina. Mas só deixar você pegar. Porque eu vi que tem um slide lá no site. Esse slide é o último, não vai dizer muita coisa do mas o mais importante é as gravações. Tá. E você falar só. Eu coloco no YouTube e depois compartilho o link com vocês. Acho que eu vou cortar aqui também, você me lembrou aqui. Aí você doava?